Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar nossa análise, não se esqueça de assinar nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos como esse, que começa agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com o Quantitative padrão, o total agregado dessa negociação se encontra acima da média nos últimos 59 dias. Como vocês devem ter acompanhado a nossa análise no dia de ontem, nós comentamos que era muito importante que nós fizéssemos um topo acima do topo anterior, logo aos 12K, superando ele para confirmar a configuração de topos e fundos ascendentes. Nós já tínhamos fundos ascendentes, como nós comentamos aqui, nas últimas análises isso está bastante registrado, e nós precisávamos então de um topo acima do anterior para evitar então uma configuração que estivesse convergindo para um valor intermediário entre esses topos e fundos máximos e mínimos. O que aconteceu no dia de ontem? Então nós conseguimos fazer um fechamento aí bastante acima disso. Quem está acompanhando o mercado e os nossos boletins e as nossas análises, vocês sabem, nós rompemos então os 12.500, ainda não de uma forma definitiva, mas uma maneira suficiente então para restabelecer essa configuração aqui. Isso nos dá uma perspectiva altista sim, apesar do baixo volume, mas nós temos então em nosso favor, que a gente já vem comentando nas outras análises que nós já fizemos, a baixa correlação entre preço e volume. Nesse momento o volume não está explicando a movimentação nos preços, mas conforme nós vamos mostrar no mercado agora, ele tem sido determinante sim em linhas representativas de movimentação, em especial as resistências que ele fez o rompimento e os suportes então que sustentaram os preços quando houve o recuo. Nós já vamos mostrar isso para vocês. Antes disso, vamos ver qual é a nossa expectativa para o final do dia de hoje, 21 horas horário de Brasília, agora 17 horas e 23 minutos, então estamos aí quase no final desse dia, temos aí um pouco mais de 3 horas e meia até o final do dia de hoje, segundo o horário de negociação. Vamos então para o mercado agora. Antes disso, então, nossa expectativa. E aí nós temos expectativa no final do dia de hoje, 11.766 tethers, uma expectativa de recuo frente ao dia anterior. Como a gente já vem comentando aqui, provavelmente o nosso algoritmo agora com uma margem de erro já menor, 4,84, ele está buscando fazer então essa captura da movimentação aqui dos preços. Então ele está imaginando que nessa oscilação nós tenhamos um recuo, provavelmente aí ele consiga aí uma taxa de acerto. Nós já estamos operando dentro do intervalo admitido, mas para então nós tivemos um acerto maior no dia de hoje, nós precisamos aí de um recuo que mantém ele aí logo acima dos 11K5. Nós vamos mostrar então no mercado agora, a gente acha isso pouco provável, em função de um suporte bastante forte que ele tem encontrado aos 12K. Agora sim, antes de entrar no mercado, nós temos mais uma surpresa para vocês. Nós estamos analisando hoje também Ethereum cotado em Tether. No dia anterior nós analisamos o Ripple. A nossa ideia é começar a incluir sempre uma outra altcoin, sempre cotada em Tether de acordo com a liquidez. Aqui o fundo do gráfico, nós temos essa reta colorida, também o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. E aí nós vemos aqui o canal de baixa que vinha sendo representado aqui no comportamento dos preços. Ele sofreu então um rompimento para cima, isso é positivo, porém nós estamos com um rompimento aqui com baixo volume, então isso é um pouco negativo aí para o comportamento dos preços. É verdade que Ethereum tradicionalmente tem sim um volume mais fraco, no entanto nós temos aqui apenas uma única ocasião onde os preços subiram com baixo volume. Em todas as demais um recuo no volume sim, teve uma consequência no recuo nos preços, mas aqui, como a gente está vendo pelo período, segunda semana de junho até aqui a quarta semana de junho, coincidiu com a alta que nós tivemos então na Bitcoin, então provavelmente um efeito de segmento então dos preços da Bitcoin, dentro daquela ideia que a gente sempre comenta com vocês, que diversificação entre as
criptomoedas não se considera como uma diversificação devido à alta correlação que elas têm. Então, uma alta forte que ocorreu na Bitcoin, ela acabou se refletindo então numa alta semelhante acontecendo então na Ethereum. Evidentemente, cada qual com as suas características, mas as tendências macro são iguais. É isso que tem sido mostrado aqui. Dessa forma, a gente vincula o sucesso, então, desse rompimento à continuidade da movimentação ascendente nos preços da Bitcoin, que a gente acabou de mostrar para vocês, e não tanto no volume negociado aqui dentro. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje do Ethereum, e aí a gente tem então um leve recuo, 306 Tethers para o final do dia de hoje, no intervalo admitido dos 296 até os 315. Nesse momento aqui, então, o Ethereum sofrendo um recuo. Nós acreditamos aí que ele tenha boas oportunidades aí de fechar o dia logo abaixo ou próximo aos 306 Tethers. A gente considera pouco provável aqui um fechamento acima no hemisfério superior desse intervalo. A nossa margem de erro aqui 3,33%, porém o índice mais importante é que ela está menor do que a variação dos preços de um dia para o outro. Nós, mais uma vez, confirmamos aqui, não temos aqui uma correlação significativa entre preço e volume, até um pouco negativa, então, ou seja, a influência que o volume está tendo, então, nos preços, ela não é positiva, ela tende a contribuir mais para o seu recuo do que para a sua elevação. Agora sim, mercado agora. E começamos então o nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Conta digital e carteira de Bitcoin com Visa Contactless é lançada no Brasil. Então vão começar a aparecer aí alternativas que são uma espécie de bancos híbridos, apesar então de recentemente então, as empresas que lidam com criptomoedas não poderem se denominar bancos. Não importa, o que importa é a funcionalidade, mas vão começar a aparecer então instituições financeiras, ou como queiram chamar-se, que lidem tanto com fiat currencies quanto com criptomoedas, ou seja, tanto com reais quanto com Bitcoin, Ethereum, etc. E aí que possa então fazer uma negociação entre elas diretamente, uma conversão de uma para outra, evidentemente pagando então um spread, como é hoje quando a gente faz algum contrato de câmbio com os próprios bancos, então não existe muita novidade nisso. O que muda é essa classe de ativo de criptomoedas que passa a ser então inserida dentro das opções de investimento e de denominação de conta dessas novas instituições que estão surgindo. Então, parabéns, isso aí só contribui para popularizar o uso das criptomoedas. Agora sim, a gente entra então em CoinMarketCap. Começamos aí o benchmark então da Bitcoin nesse momento 12.453 dólares, algo abaixo dos 12K5, como a gente vinha apontando para vocês como uma resistência. Ela foi rompida aí no dia de ontem. Ethereum 305, logo abaixo então dos 306, que é a nossa expectativa para o final do dia de hoje. Ripple aí abaixo dos 40 centavos, Litecoin recuando, então abandonando a possibilidade aí de ingressar na casa dos 120, Bitcoin Cash ainda acima dos 400, EOS ainda abaixo dos 6 e Binance Coin fazendo então o recuo, perdendo a casa dos 33, o que dentro da nossa ideia deixa de ser um indício altista para o conjunto das moedas, em especial da Bitcoin. Vamos dar uma olhada no volume. Temos aqui BitMEX 6.3 bi, Binance 2.2 e OKEx 1.8. Então, para quem está acompanhando as nossas análises aí, temos aí uma leve elevação do dia de ontem para hoje, como fica evidenciado aqui pela curvatura aqui das exchanges, todas elas praticamente aqui no mesmo desenho. Evidentemente a BitMax aqui fora desse padrão, mas a gente lembra que 98, 97% do volume negociado na BitMax é a troca entre pares do USD Coin, Pax, etc. Tá? Então eles não contam aí na determinação dos valores das criptomoedas. Falando em criptomoedas, a gente entra aqui direto então na Binance, gráfico então com o tempo de um dia, Bitcoin cotado em Tether. E a gente vê aqui o que aconteceu na nossa movimentação, a gente vai dar um zoom aqui para facilitar então a visualização. Nós tivemos aqui o rompimento intraday então da marca dos 12K5, porém não conseguimos fechar o dia até lá, mas estamos bastante acima então da LTA, ou seja, da linha de tendência de alta ou reta de sustentação de alta de menor prazo, como nós gostamos de chamar, mas sem problemas nas denominações. E felizmente então estamos ao topo então do canal horizontal, tal qual nós apontamos para vocês então no nosso boletim, onde nós falamos
que um fechamento, que se nós rompêssemos os 12K3, poderíamos então estar fazendo um teste exatamente aos 12K5, como foi anunciado então no nosso boletim ontem. Cruzamentos 12K3, ou seja, 12.300, pode nos levar a teste aos 12K5, porém sem volume elevado, pode resultar em recuo até os 12K. Muito bem, o que aconteceu foi exatamente isso, fizemos um rompimento dos 12.300, fizemos o rompimento então dos 12K5, porém sem volume. O que aconteceu? Recuamos e fomos até os 12K, não, 12,68. Então, conseguimos aí, graças a Deus, está passando para vocês aí antecipadamente que nós imaginávamos que os preços da Bitcoin fariam e acabou sendo bastante próximo do que nós falamos. Então, não se esqueçam de acompanhar aí os nossos boletins. Nós vamos estar formatando ele então como um serviço e vamos estar então divulgando para vocês isso aí provavelmente na rede do Telegram. A gente ainda está coletando opiniões. Não se esqueçam de participar de como vocês gostariam que esse serviço fosse distribuído, mas a gente pretende estar fazendo o lançamento dele então o quanto antes possível e contamos sempre com o feedback de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados então de novas edições do nosso programa, como essa que termina agora. Pessoal, até a próxima. Tchau.